Vamos a alguns exemplos práticos de como traçar os padrões harmônicos, como identificar, como utilizar o Fibonacci para que você utilize no desafio. Bom, vamos pegar inicialmente, vamos pegar o índice da Bovespa, o mini índice da Bovespa, que em H1 já temos aqui um padrão, que a ideia seria identificar no desafio buscando o Gartner e buscando um Butterfly, que é um padrão de uma extensão maior, onde o ponto D ultrapassa o ponto X no Butterfly. E no Gartner, o ponto D é mais baixo que o ponto X. Okay? Então aqui nós já podemos identificar um padrão, um possível Gartner. Vamos traçar o Fibo e conferir. Então nós temos aí o ponto B do padrão, tá? Próximo aí entre 50% e 61%, e a extensão do ponto D em 786, que seria realmente a extensão da perna CD. Desenhado o nosso padrão, ponto X, ponto A, ponto B, ponto C e ponto D. Novamente, peguei o ponto X, identifiquei o ponto A ao fundo, identificamos o ponto B, onde nós aguardamos, buscamos uma correção entre 50% e 61%, okay? No máximo até 61% para buscar um Gartner. O Gartner, a extensão da perna CD é até 786, da retração do ponto X ao ponto A. Então a retração entre o ponto X e o ponto A da perna CD é em 786. E a extensão do ponto B e o ponto C é entre 127 e 161. Então encontra-se entre esses níveis. Ou seja, a nossa potencial zona de reversão é todo esse retângulo. Então é neste nível que nós vamos então buscar uma entrada no ponto D, buscando o movimento contrário do movimento, o fim dessa tendência dessa perna de alta, neste exemplo, o fim dessa perna e a entrada na ponta vendedora. Então este foi um exemplo de um Gartner, onde nós temos então o ponto B, uma retração próxima a 61%, a retração do ponto D em relação a XA em 786, e a extensão do ponto B, ponto C, é de 127 a 161 níveis de Fibonacci. Vamos a um outro exemplo, vamos pegar Nasdaq, mantendo aqui no gráfico de 1 hora, vamos buscar algum padrão. Aqui nós temos um padrão de extensão, possivelmente um Butterfly. Eu vou desenhar para que todos consigam identificar. Perfeito, entre até 786 é o ponto B. Então desenhado o padrão Butterfly. Novamente, então nós temos aqui a retração do ponto B entre 61 e 786, onde é aceitável até o máximo de 786, okay? E a extensão da perna CD com base no ponto XA, a extensão que ultrapassa no Butterfly, que é um padrão de extensão que ultrapassa o ponto X, é em 127, a relação de XA, sua extensão é em 127, e a extensão do ponto BC é entre 161 a 261. Então toda essa região seria uma potencial zona de reversão, okay? Mas algo importante uma dica importante, que um ponto importantíssimo é a extensão
ou retração, se for um padrão que não ultrapasse o ponto D, não ultrapasse o ponto X, é que essa retração ou extensão de XA respeite, né, com maior confiabilidade o nível. Okay? Neste exemplo, o nível de 127 podemos ver que foi simétrico, foi milimétrico, respeitando aqui a região de 127. Quando bateu no 127, o mercado fez o giro e fez um movimento contrário. Então temos, apesar de ter o ponto B e ponto C como referência de extensão, onde nós podemos traçar a PZR, potencial zona de reversão, mas é um ponto importante levar em consideração a extensão retração do ponto XA. Aqui exemplificando, então ilustrando o padrão Butterfly, ponto X, ponto A, retração do ponto B no máximo até 786 e a extensão do ponto BC entre 161 e 261 e, como eu falei, uma região, uma zona importante, a extensão do ponto XA em 127, okay? A 161. Vamos a mais um exemplo para ficar bem ilustrado. Vamos pegar aqui uma ação americana, vamos pegar a Apple, okay? Continuamos no gráfico de uma hora. Vamos voltar, vamos identificar. É importante que o padrão seja visualmente, tá, simétrico. Visualmente simétrico. O que seria visualmente simétrico? Nós temos uma perna que seria XA, AB, BC e CD, ou seja, nós temos uma simetria, né, entre esses movimentos. Na formação do ponto XA tivemos um movimento, né, meio que contínuo, do ponto AB um outro movimento, depois a retração do ponto BC e da perna CD, que é o último movimento, a última ponta do padrão harmônico, buscando então essa movimentação. Então buscamos essa harmonia dentro dos padrões harmônicos. Vamos então ao nosso exemplo desse padrão identificado, que, como eu falei, um possível butterfly. Vamos desenhar ponto X, ponto A, okay? O ponto B é até 786. Esse daqui não foi, ele chegou a 50, tá? A 0,50, onde podemos ter também um outro padrão de extensão, que é o CREB, onde o seu nível, tá? O seu nível aí, ele pode ir até 161. E a extensão do ponto BC é entre 224 a 361, ok? Então nós temos aí, aqui não foi a identificação do Butterfly, mas foi um outro padrão, que é o CREB, que também é um padrão de extensão, okay? O que definiu, o que fez identificar um diferente padrão, sendo um CREB e não Butterfly, é que a retração do ponto B, ele não ultrapassou aqui o 61 buscando 786, é o que nós buscamos no Butterfly, até 51, entre 38% e 61%, é o que aconteceu aqui, é um possível CREB, foi o que aconteceu, tivemos aí um CREB numa formação. Então vamos buscar aqui um Butterfly como exemplo nesse ativo que estamos visualizando. Então vamos continuar aqui na Apple, buscando aqui um possível padrão, que vamos fazer a identificação, ponto X, ponto A, ultrapassou 61, buscando 108, próximo a 127, aqui nós temos então um possível Butterfly. Então 127, vamos identificar aqui, ó, 127 seria a extensão do ponto X ao ponto A, e do ponto B e do ponto C a sua extensão é entre 161 a 261, que está muito longe. Então aqui nós já identificamos a PZR. Então aqui nós temos a PZR, acho
gráfico aqui ficou bem exemplificado como nós desenhamos. Eu vou desenhar agora o padrão. Então, um butterfly, ponto X, ponto A, ponto B, ponto C e ponto D. E ali nós temos então aqui esse retângulo cinza PZR, como eu exemplifiquei. Nós identificamos através da extensão do ponto XA e através da extensão do ponto BC. Então, estão os exemplos, né, de como nós vamos fazer a identificação dos padrões harmônicos no desafio.